E aí, gente, analisar isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre LLMs, né? Ou Large Language Models, que é relacionado a uma coisa muito popular hoje em dia, que é o ChatGPT. Ele, ele usa muito dos avanços que foram feitos inicialmente nesses modelos de linguagem, né? No que é chamado de NLP, ou Natural Language Processing. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema foi num curso do Coursera chamado... acho que tinha esse nome, Natural Language Processing da Deep Learning AI. E eu lembro que naquela época eu gostei bastante do tema. Só que foi antes do ChatGPT, né? Então eu nunca pensaria, né? Que viria a ser algo tão importante como hoje em dia, né? Então, eu creio que a parte mais básica que você pode entender, eu já citei isso daqui, até no curso já, que é a distância euclidiana entre palavras, né? Então, o que é distância entre palavras? Por exemplo, eu sei que queijo está mais perto de geladeira do que está de futebol. Por que eu posso dizer isso? Porque, no ponto de vista do que eu considero, que o ser humano considera semanticamente distância entre temas, né? O queijo normalmente a gente associa mais a alguma coisa que a gente tem na geladeira. E o estádio, você tem uma coisa, é um pouco muito distante, mas por exemplo, bola de futebol tá mais perto de estádio do que de geladeira. Então, são conceitos semânticos que naturalmente tem um conceito de distância que ele é com base na linguagem humana. Então, esse é um padrão que a gente sabe conceptualmente, é um predicado, né? Que existe distância entre palavras. Aqui a gente viu um exemplo entre entretenimento para filme e dados para inteligência artificial. E a distância é dada, eu já até fiz um vídeo sobre distância euclidiana, entre a raiz quadrada de dois parâmetros que vão ser dois vetores que vão ser um menos o outro. Que no caso vai ser que vai fazer a distância entre a altura e esse comprimento aqui. Você pode ver pela cor que essa parte em vinho é essa parte de baixo e essa parte azul é a parte de cima. Então no fim isso daqui vai representar essa medida de distância, né? Que é dado por essas duas variáveis, que vai fazer esse slope, que vai criar a distância em si. Então essa linha aqui essa linha em preto, ela é calculada dessa forma, a distância relacionada a B e A, que é representada aqui, né? E esses valores é dado nesse corpus A e corpus B. Então, entre corpus A e corpus B de palavras, né? Relacionadas a filmes e a dados. Você vai ter, no caso, esse laranja é o corpus A. E esse cinza é o corpus B. Você tem a posição específica da palavra entretenimento, que vai ser 8.820. E a posição específica da palavra machine learning, que vai ser 6.000 no banco de dados sobre dados, né? Então tem a distância dessas duas palavras. E distância euclidiana pode ser usada para várias coisas além disso, né? Mas nesse contexto de Natural Language Processing é usada para a distância entre palavras. E aí a gente tem aqui esse paper com relação que é chamado de Word Embedding, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. É um algoritmo chamado Word2Vec, que seria a palavra para vetor, onde você transforma uma palavra em vetores, né? E normalmente as pessoas acham que humanas, que obviamente está muito relacionado à linguagem, não tem nada a ver com matemática. Mas todo esse tema de Natural Language Processing, né, mostra que linguística, né, tem tudo a ver com matemática. Linguística, na verdade, é matemática. Linguística, ela pode ser descrita matematicamente. Então você tem aqui a palavra Obama e a conexão com o presidente. Illinois, conexão com Chicago. Obviamente a distância entre Illinois e Obama é maior do que presidente para Obama. E até se você pensar, você vai na hora saber que isso é verdade. De mídia com a press tem a ver com a rede de notícias, né, em inglês. E falar com você meio que esse grit no contexto que eles vão usar é diferente. No contexto geral, grit é você
encontrar uma pessoa e cumprimentar ela. Mas o contexto que ele vai falar tem a ver com falar em público. No caso aqui, o presidente greets the press em Chicago. A mídia, né? E esse greet tem a ver com ele dar um... Ele atendeu as perguntas com relação à mídia de Chicago. Então esse greet nesse contexto significa uma coisa específica. E aqui a gente vê, Obama fala com a mídia em Illinois. Então a palavra mídia tem a ver com press em inglês, que vai ter a mesma tradução em português. Não sei como traduzir de uma forma que não seja mídia. Normalmente a gente usa mídia pra palavra press, normalmente, que é que os Estados Unidos, a língua inglesa nos Estados Unidos usa, né? Eu não sei que na Inglaterra como é, né? Mas enfim. Com 2 documentos você quer fazer a distância de palavras. E o algoritmo é mais ou menos assim, cada palavra é um vetor. O que é um vetor? É um grupo de objetos no espaço vetorial. Então, o espaço vetorial, por exemplo, aqui seria o corpus A e o corpus B, por exemplo. Então, 2 temas, um banco de dados de palavras sobre dados e outro sobre filmes. E no caso aqui, você tem as palavras e você quer maximizar a probabilidade logarítmica das palavras ao redor. Quais são as palavras ao redor aqui? As que estão próximas ao tema filme. Coisas como câmera, atores, de inteligência artificial de dados, pode ser computador ou hardware, enfim, palavras próximas, né? Num corpo de palavras, né? Dado uma sequência de palavras que vai ser W. E essas palavras vão virar vetores, né? E você tem aqui uma função de normalização. Você vai ter a multiplicação da probabilidade logarítmica, né? Dos vetores das palavras, de um conjunto de palavras com relação a outras, né? Que esse WJ é um conjunto de vetores. Quando a gente vê IJ, como a gente viu em outras aulas, né? É uma matriz. Quando a gente vê só o J ou só I, são vetores ao longo do tempo, né? Só que esse T não é tempo, é relacionado a sequências. Então esse NB que vai estar aqui, então esse J são vetores, então vetores dentro de imagina num globo de palavras próximas. Essas palavras próximas são um globo, são, sei lá, 5.000 palavras que tá no banco de dados, ou 10.000, não importa. E as palavras são vetores individuais. E o softmax é uma função de ativação, tem uma equação específica que a gente vai mostrar posteriormente, que vai ser relacionada à probabilidade nesse contexto, né? Com relação às palavras próximas. Eu achei um exemplo de um paper, né? Desse paper, na verdade. Obama fala pra mídia em nós. E você vê aqui presidente, e aqui tem questões numéricas com relação à conexão entre a similaridade entre Obama e presidente, entre ele falar speaks e greets, que greets é você, em certo contexto geral, cumprimentar uma pessoa, né? Conhecer uma pessoa. Nesse caso tem a ver com falar. Então, nesse contexto, tem como você matematicamente, contextualmente, entender. Isso é bom para sistemas de tradução, como a gente vai ver posteriormente. Porque Natural Language Processing é o que o Google Tradutor usa e outros softwares de tradução para traduzir português para inglês, inglês para português ou para coreano. E hoje em dia, num nível que tá quase perto do ser humano, não queria que tá igual. Ele erra muito, mas vai chegar um dia em que vai ter um sistema de IA que vai conseguir traduzir um livro com certa curacidade, talvez não 100%, vamos ver. Mas você consegue criar um sistema matemático de interpretação contextual, semântica, né? E aí essas questões têm a ver com linguística, né? E esse tema é relacionado à linguística, obviamente, linguística computacional. A gente vai ver posteriormente com mais detalhes, né? Então, é basicamente isso. E aí, eles definem esse problema como problema de transporte de palavras.
em linear programming, o que é o transporte? Você conseguir relacionar uma palavra, um termo, um nome, um substantivo, um verbo, enfim, o que a pessoa tá fazendo. No caso, o verbo é a pessoa falar. Quem tá falando nesse contexto aqui? É o presidente Obama. Quem é o presidente? É Obama. Mas quem tá falando é Obama também. Então, um sistema de aço tem que definir daí. Ele falou pra quem? Para a mídia. The press. Onde? Em Chicago. Enfim. Então você tem a minimização de um conjunto matricial, né? Que represente seus dados. Dado que para um grupo de resultados desses vetores, né? Você vai ter... Quando for igual a isso... Isso aqui na verdade é binário, né? Aqui a gente tem o I, por exemplo, que é um conjunto de vetores dessa matriz. Aqui a gente tem o J, que é o conjunto de vetores dessa matriz, que também tá aqui. Aqui você pegar a soma só dos vetores J e aqui só a soma dos vetores I. E no caso você quer ter uma separação entre os dois, que são dois documentos, então, são dois conjuntos vetoriais que aqui eles estão juntos e aqui eles estão sendo separados. Eu creio que assim é melhor de entender. Então se a gente voltar no primeiro slide, então um conjunto de vetores I é relacionado a um corpo de palavras e o J a outro corpo de palavras. Acho que assim é mais fácil de entender. É o que a gente vê aqui. E aí você tem o que é chamado de distância centroide entre palavras. Então você tem aqui essa soma. Agora, lembra sempre dos detalhes. Aqui a gente tá vendo que tem I e J. Começa com 1. Depois vai pra 2, 3, 4, porque é uma soma, né? Se a gente for ver aqui, a soma só tem um conjunto de vetores e outro conjunto de vetores dos dados, né? De dois tipos de dados. Quando a gente vem aqui, a gente tem dois conjuntos de vetores que formam uma matriz. Então, como eu disse, quando tem IJ é uma matriz. Então aqui é a soma de uma matriz agora, não só os vetores individuais. Você tem a soma de toda essa matriz, esse conjunto matricial, com relação a palavras, que são vetores, né? E aí você tem a soma com relação a distância euclidiana entre elas, você vai querer saber. Só que nesse contexto, você quer criar uma cluster de palavras com o mesmo tema. Por exemplo, eu quero criar uma cluster de palavras num corpo de dados com 1 milhão de palavras, uma cluster sobre o tema política, outra sobre o tema cozinha, culinária, outra sobre o tema animais. E no caso aqui, a gente tem uma coisa chamada norm, que basicamente isso daqui, esse x menos xj, vai ser o que a gente tem na distância euclidiana. Quando a gente vê esses tracinhos aqui, tá vendo esse tracinho na esquerda e na direita? O que é chamado de norm. Eu tenho 2 aqui. Isso daqui é literalmente igual a isso daqui. A raiz quadrada desses dois parâmetros ao quadrado. Um menos o outro. Mas como assim? Por quê? Então daquela forma. Aquilo ali é como se fosse uma forma resumida de você dizer isso daqui. Então eu quero que você pegue isso visualmente na sua cabeça. Que aquele norm, que tem aqueles tracinhos, que o nome desse norm é uma distância euclidiana. É o que a gente tem aqui. Normalmente se pegar essa notação sem saber isso, você não vai entender. Então, isso daqui significa aquilo. Então eu quero saber a soma matricial desse sistema. Eu quero saber a distância euclidiana entre diversas palavras. Esse grupo de palavras, né? Com dois vetores em mente, né? Um vetor com relação a um conjunto vetorial e outro conjunto vetorial de dois documentos, nesse caso, que é o foco do paper. Visualmente, eu sempre falo que é importante a gente ter essa questão visual. A gente tem um exemplo aqui da palavra parlamento, independência, constituição e soberania. E um centroide com relação a elas, em que você tem uma cluster. O que é uma cluster? Tem um conjunto de proximidade
com menor distância desses termos. Então, obviamente, num conjunto textual do Twitter, por exemplo, você tem um grupo de palavras que tem a ver com esse tema, que tem a ver com Constituição, com independência, porque esse tema de política é muito famoso no Twitter, né? Ele é tem um foco muito grande nisso, principalmente agora. E você consegue acessar centroides nesses bancos de dados com esse tema. E assim separar usando data mining somente temas com relação a essas palavras. Tem vários algoritmos que você pode usar para analisar texto de sites, né? Tem esse paper que mudou tudo. Outros anteriormente, como Transformers, eu vou falar posteriormente. Não tem a ver com o filme, né? Tem um algoritmo, um conjunto de dados e métodos com relação a sistemas de tradução, de processamento de linguagem natural, que se chamam Transformers, né? A gente vai ver posteriormente. Mas não tem a ver com o filme, né? Esse daqui, principalmente é da Google, esse paper. Tanto a Google quanto o Facebook publicam muita coisa útil de inteligência artificial. A DeepMind é da Google, é uma subsidiária da Google. E a OpenAI é da Microsoft. O que significa que quem domina inteligência artificial, um dos temas mais, assim, hypados na literatura acadêmica em todas as áreas, é o setor privado. Então, tô falando um pouco de economia aqui, né? Mas, querendo ou não, o setor privado é o que manda na pesquisa de inteligência artificial hoje em dia. Eu não vou explicar com muitos detalhes isso daqui, até porque não é o meu objetivo nesse episódio. Mas basicamente aqui você tem os inputs. Você tem um sistema que eu não vou apresentar aqui, mas chama Multi-Head Attention. Por que atenção? Isso daqui é um modelo com relação à premissa, ao predicado. Que, por exemplo, a atenção é importante no cérebro. Normalmente no córtex pré-frontal, a gente tem um que chama de modelo de atenção. Que eu vou falar em outro episódio dessa série. Com relação a... principalmente você ter uma workspace. Com relação a quantidade de palavras de informação que você pode processar por segundo. Ou seja, dessa aula vão ter coisas que você não vai lembrar no final. O seu cérebro, ele pode aguentar informação em pacotes. Pacotes que tem um limite temporal, que é chamado de working memory. Então, se eu citar 20 números aqui, 90, 84, 128, 1453, 29, é difícil você lembrar de tudo que eu falei agora. Eu, pessoalmente, não lembro, mesmo tendo falado. Nem o primeiro número eu lembro. Então, a questão é que isso é importante para sua atenção, porque a atenção requer que você tenha algo que você consegue entender temporalmente de uma forma eficiente. Então, eficiência é uma coisa muito importante na atenção. Se você ter muita informação de uma vez jogada na sua cabeça, na sua frente, você não vai conseguir lembrar, nem no curto, nem no longo prazo, porque a memória de curto prazo também é importante pro longo. E aqui você tem um exemplo usando redes neurais ainda, por isso ser feed forward, e no fim você vai ter um algoritmo de softmax. Não sei se aqui é linear programming, mas aqui é um softmax com uma função de ativação, para calcular a probabilidade com relação a esse sistema, né? E você tem uma conexão do input com o output com relação a chamado encoding, com relação a esse grupo de palavras, né? E isso aqui não é nem um resumo, porque a gente não falou de tokens ainda, com detalhes, entre outras questões, tokenização para cada palavra, enfim. Aqui é outra estrutura, né? Eu vou explicar essa da esquerda. Essa da direita eu vou deixar para outro episódio. Mas basicamente você usa essa primeira para ter uma atenção de forma escalar, né? Em que esse Q é de carries, K de keys e V de vetores. Então são grupos de vetores de, não sei se palavra-chave, vetores-chave, e de carries, que vai ser, por exemplo, você achar coisas nesse banco de dados. E aí você tem aqui, eles vão falar que eles
chamou atenção para esse atenção de scalar.product com inputs de carries, que eu já falei que são buscas nesse banco de dados, chaves de dimensão dk e valores dessa dimensão que computam os dot products desse sistema, né? Que no fim vai ser essa função de ativação que tá aqui também. E aí você vai ter esse Q com K, que vai ser as carries com as chaves, dividido pela essa dimensão de chaves, de palavras-chave com relação ao que você está tentando entender. Então, se a gente voltar aqui, talvez as keys seriam, por exemplo, nessa sentença, o presidente falou com a mídia em Chicago, ou discursou com perante a mídia em Chicago, né? As chaves relacionadas a o que é importante para que essa palavra, para entender o contexto dessa frase, né? Por exemplo, o greets, você tem que entender que nesse contexto significa discursar, ao invés de, por exemplo, the president greets the president of India. Nessa sentença, o presidente ele cumprimentou, né? Ele se encontrou com o presidente da Índia, mas não necessariamente ele discursou com ele no sentido de falar em público. Então, essa palavra tem um contexto que para você fazer um sistema de tradução para traduzir isso daqui é bem difícil, né? Por isso você tem que ter todo um sistema para aprender a fazer isso, né? E aí, no caso, isso que seriam as keys, né? Nesse contexto. Vezes esse conjunto vetorial. Então, o conjunto vetorial com relação a essa função de ativação que vai agir. Então, esse conjunto matricial, né? Tudo aqui são matrizes que representam as palavras que você quer achar num banco de dados, que com relação às palavras-chave vão te ajudar a descobrir o contexto, dada N dimensões, né? A dimensão de palavra-chave, né? Então, no contexto da palavra greet, eu tenho diversas palavras que eu poderia traduzir isso daqui. Eu poderia já usar em português a palavra discurso. Então, o presidente discursa para a mídia de Chicago. Eu poderia dizer, falou para a mídia de Chicago. Ou ele respondeu a perguntas para a mídia em Chicago. Porque isso também é verdade. Obviamente, a palavra discursal talvez seja melhor. Se eu quiser ser o mais acurado, uma versão em inglês. Quando eu quero fazer uma tradução do inglês para português, eu quero ser mais acurado com o objetivo do autor. Se eu fosse o autor e escrevesse essa proposição para um jornal, por exemplo, em português, eu com certeza usaria a palavra discursar ao invés de falar. A palavra discursar tem a ver mais com algo que tem um peso maior do que só falar. A gente tem um contexto de um presidente, né? Só é uma coisa da minha cabeça. Uma pessoa talvez discorde disso. Por isso que traduções têm discordância do que a pessoa acha. Mas normalmente um bom tradutor sabe distinguir isso daí, né? Então, basicamente é isso que você quer fazer. Você quer achar queries com relação às palavras-chave num grupo de palavras, com relação a dimensões, palavras-chave que existem. Dimensões semânticas das possíveis, né? Num grupo vetorial. E aí, a função de ativação softmax é isso daqui. Essa função de ativação que vai agir nesses dados, né? Então, no ponto de vista de complexidade computacional, você tem alguns modelos, como o modelo de redes convolucionais, LSTM, né? Long Short Term Memory, ou redes recorrentes, e o Self-Attention que eles usam, em que N é comprimento da sequência e D é representação da dimensão. E quando a gente tem esse OU, quer dizer que de complexidade computacional. Então esse algoritmo ele roda ou N ao quadrado vezes D, que no caso é o comprimento da sequência de palavras. Então, obviamente, se tiver 500 palavras é mais fácil do que 5 milhões, né?
5 bilhões. Então, conforme o input aumenta nesse self-attention, de comprimento da sequência de palavras, mais lento vai ser. Por camada, tá? De aprendizagem. Em redes recorrentes, é a dimensão que é um problema. Em redes convolucionais, você deve ter também esse K aqui. Que eu esqueci o que representa, mas... Por causa da dimensão vai ser um problema. No modelo de self-attention que eles demonstram aqui, a complexidade é menor. Por quê? Porque você não tem um dos inputs que aumenta quadraticamente conforme o input aumenta. Então esse quadrado aqui vai fazer o algoritmo ficar mais lento. Então esses 3 algoritmos aqui, modelos, os algoritmos rodam de forma mais lenta do que esse de self-attention da forma restringida. Em que você tem aqui, esse é o grupo de palavras ao redor do seu campo contextual que você vai rodar. N é o complemento da sequência e D é a representação da dimensão. Então, tá vendo que não tem nenhum quadrado aqui? Quer dizer que o input roda mais rápido. Então, não importa quanto o input aumenta, você tem a mesma eficiência. Diferente desses algoritmos aqui em cima. Então, de forma simples, esse modelo de self-attention, ele é mais rápido do que os anteriores. Você pensa de operações é igual a não ser das recorrentes, que o input N é importante. E aqui o caminho máximo em relação a essas palavras, né? E aí você vai ter aqui um paper, só para eu terminar aqui, falando sobre a relação da psicologia, aplicações de Large Language Models, LLMs, né? Na psicologia, né? E aí eles mostram um exemplo prático que eu gostei, né? Você tem aqui os dados. Por exemplo, eu estou talvez próximo a mascarar minhas notas. Aí no caso você pode traduzir isso como preocupado. Não, perdão, esse mask aqui é a palavra que você pode pôr aqui dentro. Eu estou alguma coisa sobre as minhas notas, né? Aí você pode escolher tanto ficar preocupado ou falhar sobre as minhas notas, né? No caso, o certo seria worried. Eu estou preocupado sobre as minhas notas. Esse de baixo, o certo é I will fail this class. Eu vou falhar nessa classe, né? Então, você tem que fazer um algoritmo que pode meio que colocar nas lacunas a palavra correta. Numa tradução, isso aqui é extremamente importante. E aí você tem o Transformer, que eu vou falar em outro episódio, que vai ter todo o sistema de inteligência artificial aqui com backpropagation, gradient descent, que a gente já tá até cansado de ver, né? Pra melhorar seu sistema como o sistema de tradução. Você vai treinar o sistema, seu Transformer, né? Então aqui, por exemplo, eu estou preocupado com... Eu penso se eu pertenço a ou eu amo esse lugar. E aí você tem que entender contextualmente isso, semanticamente. Por incrível que funciona. O fato que Alexa, sistemas como Alexa, como ChatGPT funcionam, significa que já foram bem sucedidos nisso, né? Você já tem sistemas de linguagem que não são conscientes, mas estão quase no nível do ser humano em alguns contextos. De responder coisas. Então você vê, o GPT-3 já era assim, né? Você vê aqueles vídeos, por exemplo, teve um vídeo de um programador no YouTube muito famoso, né? Que fez um vídeo, por exemplo, conversando com o GPT-3. Tinha a imagem de um boneco virtual e falava com ele. Ou duas GPT-3 conversando entre si, né? E é muito bem feito. Já passou o teste de Turing, na minha opinião, das versões clássicas. Não nas versões mais tryhard, né? Então, aqui você tem aqui a forma de pré-treinamento do Transformer com relação ao sistema. Em que aqui você tem uma atualização do sistema e aqui não. E no caso você tem todo o gradient descent que você tem normalmente para treinar esse sistema. Então, a forma de treinamento é a inteligência artificial. O que muda é que o seu objetivo é diferente do que a gente viu anteriormente, né? Eu creio que
Esse modelo de linguagem, eles têm um sistema diferente do que a gente vê normalmente nos outros sistemas de inteligência artificial, né? Tem esse paper também, que eu achei muito interessante da OpenAI, que usa Reinforcement Learning. Isso também foi muito importante pro ChatGPT posteriormente, para fazer sistemas de linguagem. Então eles usam um sistema de recompensas e tal. Então eles vão dizer, para resumir, usamos 60 mil amostras humanas para treinar modelos que podem ser descritos como copiadores inteligentes. Normalmente copiam frases inteiras no input, mas variam no que copiam. Isso aqui é uma forma de gerar texto, né? Esse comportamento de cópia surge naturalmente da coleta dos dados e processo de treinamento. Se não me engano, eles usaram banco de dados do Twitter, reviews da Amazon, enfim, vários bancos de dados sobre palavras, né? O Twitter é muito usado para isso. Então você tem aqui o contexto da palavra, da preposição, da proposição, né? A policy, que vai ser a política com relação ao pi. Lembra aquele valor pi que tem a ver com a melhorar o seu aprendizado, né? De recompensas. Que também usa Gradient Descent aqui para melhorar a policy, né? Vai ser isso daqui. Vai ter o sistema de recompensas e aqui o banco de dados categorizado, né? Com dados humanas, né? E uma função de perda para melhorar o sistema de recompensas. E aqui tem o treinamento da própria policy em si. A gente já viu várias vezes aqui. O que você quer fazer, por exemplo, em um sistema de tradução, é fazer com que o sistema cada vez escolha as melhores palavras para traduzir um tema. Às vezes eu mesmo, quando vou traduzir um texto, eu penso mais ou menos na tradução que eu acho melhor. Porque às vezes você consegue traduzir aquilo lá facilmente, mas você talvez poderia usar uma palavra melhor. E às vezes o próprio Google Tradutor, na minha opinião, ele dá umas traduções que eu falo, nossa, eu não pensei dessa forma, né? Então hoje em dia, meio que ele te ajuda em alguns termos que você... Como se você pedisse a opinião pra outra pessoa, né? Você sabe traduzir aquilo muito bem, mas talvez você poderia usar outros termos que talvez você não tivesse pensado, né? Então hoje em dia, creio que sistemas de tradução estão tão bons que eles meio que ajudam. Eles podem ajudar tradutores a pensar em outras opções para aquele mesmo texto, né? Porque traduzir não é só traduzir de qualquer forma, né? Você tem diversas traduções possíveis que estão certas. Tipo, talvez 15, 20 traduções possíveis para um parágrafo. Mas tem sempre aquela que é melhor. Aquela que melhor reflete o autor. Por isso que é sempre melhor que o autor do livro traduza o livro. Porque ele vai conseguir passar o que ele queria de forma mais eficiente. Mas para isso ele tem que saber a língua que ele quer traduzir, né? Eu vi um exemplo com a língua russa nisso, né? Eu lembro de um podcast do X-Film que ele falou sobre isso, né? De uns caras da Rússia. Eles queriam traduzir o livro dele do russo pro inglês. Tinham palavras específicas que só o autor poderia saber o verdadeiro significado ali que ele teve intenção. Isso depende de língua para língua, né? Tem o que é chamado de tokens, que a gente vai ver em outra aula. Então nós começamos o vocabulário, que normalmente é dado por sigma, né? No contexto desse tema. O modelo de linguagem RAW, que define uma distribuição de probabilidade sobre a sequência, né? Que é a distribuição probabilística de um produto de sequências, né? Esse pi gigante aqui é um produto de probabilidade condicional, né? Então, um grupo de vetores com relação a sequências. E aí você tem aqui um processo de treinamento. Você pega os dados, N dados, output também, uma questão probabilística, e pede para pessoas, que eles usam dados de pessoas, né? Pegar a melhor palavra para cada frase, né? Então tem uma frase, qual que é a melhor palavra que fica melhor nessa frase, né? Traduz essa frase, por exemplo, ou que completa o significado dessa frase, por exemplo. Que nem a gente viu anteriormente, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui rapidinho. Dentro dessa frase, né? The President greets the press in Chicago. Qual palavra melhor traduz, né? Greets. Qual que é a melhor palavra para traduzir aqui?
Se você pegar 10 tradutores, é que essa proposição é fácil, mas em outros temas, em um parágrafo inteiro, por exemplo, você vai ver que cada um vai traduzir de uma forma. Inicialmente eles realizaram randomicamente o sistema, treinaram a policy usando um algoritmo que a gente não vai ver aqui, mas que é o PPO, que é o Proximal Policy Optimization, né? Então é um algoritmo específico para treinar a policy deles, como a gente vê, por exemplo, aqui. E online, a coleção de dados foi online, né? No caso, eles pegaram dados do Twitter, da Amazon, da reviews da Amazon. Não lembro se eles usaram da Wikipedia também, mas muitos usam também. Que você pega dado normalmente com data mining, né? Tem também bancos de dados já prontos para isso. E periodicamente treinaram o sistema de recompensas, conforme a gente viu, por exemplo, nesse modelo aqui. Que você treina as recompensas, tem um sistema de função de perda com relação às recompensas. E aqui um exemplo de outro paper. Você tem o texto e a posição dele. Um sistema de masks, como a gente viu aqui, né? Para você colocar a palavra certa dentro de uma frase. Então, certo aqui seria I am worried about my grades. E aí, você tem aqui suas camadas, suas redes neurais e a predição de texto, né? Ou classificação de texto. Essa predição de texto, por exemplo, o Google já usa sistema de linguagem para prever o que você vai escrever no YouTube e quando você pesquisa alguma coisa no Google. É uma coisa que todo mundo já está cansado de saber que isso acontece, que ele prevê o que você escreve com base em dados, né? E usa Natural Language Processing, o que a gente está aprendendo aqui. Então, para você ver como isso tem aplicações, né? O que você faz todo dia, né? Pesquisando coisas na internet. Mas tem parte de classificação, similaridade entre palavras, enfim. E aqui você tem o texto 1, texto 2 e você quer, por exemplo, entender o contexto com relação a ele. Ou tentar fazer a tradução. Ou interpretação de texto. Ou quer converter esse texto em uma imagem. Como é o Stable Diffusion. Então, esse tema também tem a ver com o Stable Diffusion. E tem a ver também com Alexa da vida que você fala. Linguagem falada e converte para texto. Em vetores. Alexa entende você em vetores. Ela fala com você como vetores. Grupos matriciais. Eles usam um aprendizado semi-supervisado. Então, você já viu os vídeos anteriores e lembra. Você começa de forma não supervisada, sem categorizar os dados, depois de forma supervisada. Então, você tem um grupo de tokens, que representa as palavras vetoriais, que não está falando o que é o que. E usa um sistema de modelagem com o log likelihood, né? É um sistema probabilístico que a gente já viu anteriormente. Então aqui é uma sequência de palavras, de tokens, né? Mas que tokens tem a ver com palavras, lembra disso? E tokenização que a gente não viu aqui também. Então você tem um grupo de vetores com relação a N palavras. De tokens com relação a outros tokens. Você quer saber a probabilidade logarítmica entre eles. Em que K é o tamanho da janela de contexto. Então, por isso esse menos K aqui. Então, o quanto as palavras estão dentro daquele contexto. E aí a gente tem que voltar, não tem como. Sei que eu tô voltando bastante. Então, quando a gente falou antes, né? Qual que é a janela de contexto, ou o que a gente chama na linguística de, e na exegese, né? Na hermenêutica de espectro semântico, a tradução de Grich. Como eu disse, pode ser discurso, ele falou com a mídia em Chicago, ele respondeu as perguntas da mídia em Chicago, pode ter N traduções possíveis. Quais são as palavras mais próximas, como você calcula isso matematicamente, para traduzir isso aqui? Ou fazer isso para N queries ao mesmo tempo. Então você quer fazer um sistema que faz isso para N pessoas no aplicativo fazendo isso ao mesmo tempo, né? De forma eficiente, né?
E aí, no caso é isso que quer ser feito aqui. Com relação à probabilidade condicional desse modelo, com parâmetros θ maiúsculo. E eles usam, esses parâmetros θ são treinados usando Stochastic Gradient Descent, que a gente viu acho que no segundo e terceiro vídeo dessa série de aulas, né? É o modelo de Gradient Descent. Então isso aqui tem todo um treino usando descida de gradiente. Eles vão falar depois do treinamento do modelo. Eles adaptam os parâmetros de forma supervisada. Então agora eles têm um banco de dados que tem categorizado os temas, as temáticas dos tokens. Eu consigo imaginar normalmente assim. Tem tokens relacionados a, por exemplo, eu tô usando o exemplo da minha cabeça, a filmes, a séries, relacionadas a culinária, com relação a política. Tem grupos de tokens temáticos, né? Aí você categoriza seus dados, você coloca, você mostra pra pessoa IA quais são os dados corretos para cada coisa. Aí onde tem uma sequência de tokens, que é esse daqui, com essa label, né, que é essa categorização. Então isso que é aprendizado semi-supervisado, né? Você primeiro começa de forma não supervisada, depois de forma supervisada. E aí você usa o transformer, que eu não falei aqui com detalhes, para o bloco de ativação, que vai ser a camada que você vai usar. Que eu creio que visualmente é isso daqui, né? Que é a camada que você vai utilizar. E aí você vai ter essa questão probabilística, que no fim vai ser uma softmax, né? Com relação às camadas que você vai usar e os seus dados que você está tentando prever, os parâmetros, né? Eu no fim você quer maximizar a probabilidade logarítmica dessa label com relação ao da sua sequência de tokens, né? Então, é um algoritmo supervisado, né? Essa label é os dados que você diz pra sonhar que o que é o que, né? Com relação às palavras que você quer analisar. Um exemplo disso que não tem a ver com esses temas é no cérebro. Então você tem aqui, no caso, para diagnose cerebral, para questões com relação à detecção de problemas cerebrais como tumores, né? Ou questões visuais, né? Como segmentação de parte do cérebro, questões vasculares, usando transformers. Então, pensa, algo que nasceu no modelo de linguagem pode ser usado para outros temas. Aqui no caso, por exemplo, detecção de anomalias cerebrais, processamento de dados de EEG, que são dados cerebrais, né? De eletroencefalograma, né? Que coloca aqueles negócios na sua cabeça e tal, para ver se os dados das ondas cerebrais que você emite, né? Enfim, normalmente é bastante usado a teoria dos grafos nesse contexto, né? Tem vários métodos, mas a questão é que esse tema não é só aplicável para linguística, né? Para fazer chat GPT da vida, mas também para outras coisas que talvez você pensaria que não teria nada a ver com isso. Então aqui é um exemplo de diagnóstico cerebral, de meningioma, por exemplo, gliomas, ou tumores da pituitária, na glândula pituitária. Eu gosto bastante de ver cirurgias, por exemplo, desse tema, porque todo mundo que gosta de neurociência, creio que gosta de ver alguém tirando um neuroblastoma, esse tipo de coisa, né? Eu gosto de entender melhor como funciona, né? Olha, é bem nojento no começo, da primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um curso sobre neurociência, o professor começou a mostrar partes do cérebro que era de verdade, né? De laboratório, né? E é bem nojento, né? Eu lembro que eu ficava fazendo umas caretas. Primeira vez que eu vi aula sobre isso, né? Há uns anos atrás. Mas basicamente você vai usar um modelo de IA, né? E um sistema de transformers, que eu não mostrei ainda com detalhes, para analisar visualmente essa imagem cerebral, né? Como a gente vê aqui, é a explicação com base na teoria dos grafos, que é o conjunto de vértices que a gente tem nesse sistema. Por ressonância magnética, são modelados como nodes, e o transformer calcula as arestas entre os nós. Então as arestas são essas bolinhas aqui. No caso, você quer calcular visualmente
áreas dessa imagem, né? Então, eu acho que os tokens viram como se fossem grupos de arestas com relação a essa imagem. E o gráfico reflete os graus de correlação entre as diferentes áreas, né? Assim como usaram para correlação entre palavras, agora estão usando com relação a grupos de áreas de imagens. Estranho, né? Porque isso funciona para esse tema, né? Então, Large Language Models não são aplicáveis somente para modelos de linguagem em si, mas tem outras áreas de aplicação, como a gente viu na área da médica, né? De detecção de tumores e coisas do tipo, né? Com certeza, isso aqui foi uma breve introdução, assim como todo esse curso é uma breve introdução à inteligência artificial. Porém, eu vou tentar nas próximas aulas falar mais sobre modelo de linguagem com mais detalhes. Se você quiser ajudar o canal para que esses vídeos continuem sendo de graça, tem o Pix nos comentários. Então é isso. Até o próximo episódio.